Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe o seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Laura e sou enfermeira há quase uma década. Já vi de tudo um pouco. O milagre de uma vida que começa e a serenidade, por vezes a luta, de uma que termina. Aprendemos a ser práticas, a encarar a morte como um evento clínico, uma série de falhas sistêmicas. Mas nada na faculdade, em todos os anos de plantões duplos e emergências caóticas, me preparou para o que vivenciei no leito 204B. O Hospital das Clínicas é um prédio antigo, uma daquelas construções imponentes do século passado, com corredores que parecem longos demais e um silêncio noturno que é mais pesado do que tranquilo. Eu estava cobrindo um plantão noturno na ala de cuidados paliativos, um lugar onde o ar já é naturalmente denso de histórias não contadas e despedidas iminentes. Naquela noite, a ala estava estranhamente calma. A maioria dos meus pacientes dormia, medicada e confortável. Meu foco estava no leito 204A, ocupado pelo Sr. Ambrósio, um senhor idoso com um câncer terminal, cuja respiração era um chiado frágil no silêncio do quarto. O leito 204B, ao seu lado, separado apenas por uma cortina bege desbotada, estava vazio. Pelo menos, era o que constava no prontuário. Por volta das 2 da manhã, enquanto eu checava o gotejamento do soro do Sr. Ambrósio, ouvi um sussurro vindo do outro lado da cortina. Era baixo, quase inaudível, mas definitivo. Meu coração gelou. "Olá", chamei, com a voz um pouco mais trêmula do que gostaria. Nenhuma resposta. Puxei a cortina lentamente. O leito 204B estava perfeitamente arrumado. O colchão coberto por um lençol branco e esticado. A janela ao lado estava fechada, e a única luz vinha do corredor, projetando sombras longas e dançantes no quarto. Atribuí o som ao cansaço, um truque da mente em uma noite longa. Continuei minha ronda, mas a sensação de que algo estava errado não me abandonou. 20 minutos depois, a luz de chamada do leito 204 piscou. Corri de volta, esperando que o Sr. Ambrósio precisasse de algo. Mas ele dormia profundamente, sua respiração ainda mais superficial que antes. O botão de chamada estava em sua mão, mas seus dedos estavam frouxos, abertos. Ele não poderia tê-lo pressionado. Foi então que senti um frio intenso, um ar gelado que parecia se originar do leito vazio. E então eu o vi. Sentado na beirada da cama 204B, estava um homem. Ele usava um pijama hospitalar que parecia de uma época diferente, mas amarelado. Era jovem, talvez uns 30 anos, e pálido. Tão pálido que sua pele parecia translúcida sob a luz fraca. Ele não olhou para mim. Seus olhos estavam fixos no Sr. Ambrósio, e em seu rosto havia uma expressão de profunda tristeza. Eu congelei. Meus pés pareciam pregados no chão. Deveria gritar, chamar a segurança, mas um terror primordial me paralisou. O homem não parecia ter entrado pela porta, e eu sabia, com uma certeza aterrorizante, que ele não era um paciente vivo. Ele levantou uma mão, como se fosse tocar o Sr. Ambrósio, mas parou a centímetros do rosto do idoso. Um som baixo, um murmúrio de consolo, escapou de seus lábios, embora eles não se movessem. De repente, o monitor cardíaco do Sr. Ambrósio, que antes apitava em um ritmo lento e constante, disparou em um alarme agudo e contínuo. A linha que marcava seus batimentos se tornou reta. Corri para o leito, minhas mãos tremendo enquanto eu iniciava os procedimentos de reanimação, gritando por ajuda. Meus colegas chegaram em segundos, e o quarto se encheu de um caos controlado. Mas quando tentávamos, inutilmente, trazer o Sr. Ambrósio de volta, eu olhei para o leito 204B. O homem pálido ainda estava lá, agora de pé. Ele me observava, e pela primeira vez seus olhos encontraram os meus. Eram olhos vazios,
cheios de uma dor que parecia antiga. Ele balançou a cabeça lentamente, uma única lágrima escorrendo pelo seu rosto translúcido, e então simplesmente se desvaneceu. Não sumiu em um piscar de olhos, mas se dissolveu no ar, como fumaça. Declaramos o óbito do Sr. Ambrósio às 2h37 da manhã. No dia seguinte, exausta e abalada, não consegui tirar a imagem do homem da cabeça. Movida por uma curiosidade mórbida, fui aos arquivos antigos do hospital. Depois de horas folheando registros empoeirados, encontrei o que procurava. Um prontuário de 1958. Um jovem chamado Miguel, de 32 anos, havia morrido de pneumonia naquele mesmo quarto, no leito que hoje era o 204B. Ele estava sozinho, sem família, e segundo as anotações da enfermeira da época, passou suas últimas horas consolando outro paciente moribundo no leito ao lado. Desde aquela noite, nunca mais entrei no quarto 204 sozinha. Outras enfermeiras falam de calafrios inexplicáveis, da sensação de estarem sendo observadas e do botão de chamada que dispara sem ninguém para apertá-lo. Dizem que Miguel continua seu plantão, um colega de quarto silencioso para os que estão prestes a fazer sua última jornada. E eu acredito nelas. Porque às vezes, no silêncio profundo da noite, ainda ouço um sussurro vindo daquele leito vazio, um som de consolo no limiar entre a vida e o que vem depois. Trabalho como enfermeira no Hospital Beneficente, um lugar que viu mais histórias do que qualquer livro de história. A maior parte do prédio foi modernizada, mas a ala leste do terceiro andar permanece intocada, fechada há décadas. As portas de vidro com arame estão sempre trancadas, e uma espessa camada de poeira cobre tudo o que se pode ver através delas. As lendas sobre o porquê de ter sido abandonada são o combustível para as conversas nos plantões noturnos. Falam de uma epidemia antiga, de um médico enlouquecido. Eu nunca dei muita atenção a isso. Para mim, era apenas espaço desperdiçado. Até a noite em que o elevador de serviço quebrou. Era uma noite caótica, a emergência estava lotada e precisávamos de mais carrinhos de medicação do depósito central, que ficava, para meu azar, no final do corredor do terceiro andar, bem ao lado das portas trancadas da ala leste. O único caminho era pela escada de incêndio, um lance de degraus de concreto mal iluminado. Subi os degraus, o som dos meus tamancos ecoando no silêncio. Quando cheguei ao terceiro andar, um frio anormal me atingiu. Um frio que não tinha nada a ver com o ar-condicionado. O corredor estava deserto, iluminado apenas pelas luzes de emergência esverdeadas. Enquanto eu caminhava em direção ao depósito, ouvi. Era o som inconfundível de um chorro de bebê. Parei, o coração martelando contra minhas costelas. O som era baixo, abafado, mas claro, e vinha de trás das portas da ala abandonada. Minha primeira reação foi lógica. Alguém deve ter entrado lá, talvez adolescentes procurando emoção. Minha responsabilidade era verificar. Com as mãos trêmulas, testei a maçaneta da grande porta de vidro. Para minha surpresa, ela girou. A porta se abriu com um rangido que cortou o silêncio. O ar que saiu de lá era pesado, com um cheiro de poeira e antisséptico antigo, um cheiro de tempo estagnado. Liguei a lanterna do meu celular e entrei. O faixo de luz dançava sobre macas cobertas por lençóis, equipamentos médicos que pareciam relíquias e paredes com a tinta descascada. O choro ficou mais alto, me guiando por um corredor escuro até uma porta entreaberta. Maternidade, dizia a placa desbotada. O som vinha de dentro de um dos berçários. Apontei a luz para dentro e meu fôlego sumiu. No centro da sala, um único berço de metal enferrujado balançava para frente e para trás, sozinho. O choro vinha dele. Eu deveria ter corrido. Qualquer pessoa sã teria corrido. Mas eu sou enfermeira. O instinto de cuidar, de acalmar o sofrimento, falou mais alto. Dei um passo para dentro do berçário. Tem alguém aqui? Minha voz saiu como um sussurro fraco.
O choro parou instantaneamente. O berço parou de balançar. O silêncio que se seguiu foi 1000 vezes mais aterrorizante. Foi quando a porta do berçário bateu com uma força tremenda, me mergulhando na escuridão total. Meu celular caiu da minha mão, a tela se estilhaçando no chão e a lanterna se apagando. Fiquei cega, em pânico. Tateei desesperadamente pela porta, meu coração aos pulos. Minha mão encontrou a maçaneta fria, mas ela não girava. Eu estava trancada. "Por favor", gritei, batendo na porta. "Alguém me ajude!" Então senti um toque gelado no meu tornozelo. Era pequeno, como a mão de uma criança. Soltei um grito que rasgou a minha própria garganta e me joguei contra a porta com toda a força, de novo e de novo. A madeira velha estalou e finalmente cedeu. Caí no corredor, ofegante, chorando. Não olhei para trás. Corri como nunca tinha corrido na vida. Desci as escadas tropeçando e não parei até chegar à segurança e à luz da estação de enfermagem do meu andar. Ninguém acreditou em mim, claro. Disseram que foi o estresse, a exaustão. Mas no dia seguinte, Marisa, uma das enfermeiras mais antigas, me puxou para um canto. Seus olhos estavam sérios. "Você ouviu o bebê, não foi?" perguntou ela em voz baixa. Eu apenas assenti, incapaz de falar. Ela me contou que a ala leste foi fechada nos anos 70, depois de um incêndio na maternidade. Várias crianças morreram, inclusive um recém-nascido que nunca foi identificado. Dizem que sua mãe, uma jovem paciente psiquiátrica, iniciou o fogo. Desde então, em noites de muito movimento e estresse no hospital, alguns funcionários ouvem o choro. Dizem que o pequeno espírito fica agitado, procurando o calor de um colo, o conforto de uma enfermeira. Nunca mais subi ao terceiro andar à noite. Às vezes, quando o hospital fica silencioso, acho que ainda consigo ouvir bem ao longe o eco de um choro de bebê. E rezo para que ele nunca mais me chame. Meu nome é Catarina. Há 15 anos, visto branco e percorro os corredores do Hospital Nossa Senhora das Dores. A gente se acostuma com quase tudo. O cheiro de éter, o som constante dos monitores, a dor alheia. Criamos uma casca, uma barreira profissional para não enlouquecer. Mas não existe preparo para o que habita o quarto 13. Não é uma daquelas histórias de fantasmas que correm pelos corredores. É algo mais sutil, mais perverso. O quarto 13 era um quarto como qualquer outro, exceto por uma peça de mobília anacrônica. Um armário de madeira escura, pesado, com uma porta inteiramente coberta por um espelho antigo, levemente manchado nas bordas. Era uma doação de décadas atrás e, por inércia, nunca foi trocado. Nós, da enfermagem, tínhamos um ditado sombrio: ninguém melhora no 13. Pacientes que entravam estáveis, com um prognóstico positivo, começavam a definhar. Não era uma piora clínica clara, com febre ou infecção. Era um definhamento da alma. Eles ficavam apáticos, paravam de comer, os olhos perdiam o brilho. Parecia que, de repente, eles simplesmente desistiam de viver. E sempre reclamavam do espelho. Eu era cética. Atribuía isso à superstição, ao ambiente pesado de um quarto com fama ruim. Até a chegada de Dona Helena. Ela era uma senhora de 70 e poucos anos, internada para se recuperar de uma fratura no fêmur. Era falante, cheia de vida, sempre com um tricô nas mãos e histórias dos netos para contar. A cirurgia foi um sucesso e sua recuperação era excelente. Por falta de leitos na ala ortopédica, ela foi transferida temporariamente para o quarto 13. "Não se preocupe, Helena, são só uns 2 dias", eu disse, ajudando-a a se instalar. Seus olhos fixaram no armário. "Não gosto desse espelho, filha. Parece que ele me olha de volta." Eu sorri e desconversei. Na primeira noite, ela apertou o botão de chamada às 3 da manhã. Corri para o quarto e a encontrei sentada na cama, os olhos arregalados de pavor, fixos no espelho. "Não para de me mostrar", ela sussurrou, a voz trêmula. "Mostrar o quê, querida?"
Perguntei acendendo a luz de cabeceira. A morte. Ela respondeu e um arrepio percorreu minha espinha. Meu reflexo. Não sou eu. Está doente. Está cinzo. Os olhos são fundos, como os da minha mãe, quando se foi. Verifiquei seus sinais vitais. Tudo normal. Administrei um calmante e prometi que pediria para cobrirem o espelho pela manhã. Mas a imagem de seu terror ficou gravada em mim. No dia seguinte, Dona Helena não quis comer. Não falou dos netos. Apenas olhava para a parede oposta ao espelho, como se tentasse fugir do próprio reflexo. Na segunda noite, a situação piorou. O monitor cardíaco dela começou a apitar de forma irregular. Quando entrei no quarto, um frio cortante, antinatural, dominava o ambiente. Dona Helena chorava baixinho, encolhida na cama. Faça parar! Por favor, faça parar! Ela implorava, apontando para o armário. Foi quando eu cometi o erro. Eu olhei diretamente para o espelho. No início, vi apenas o quarto refletido, eu ao lado da cama e Dona Helena encolhida sobre os lençóis. Mas então, a imagem tremulou, como a superfície da água. O reflexo de Helena se sentou, mas não era ela. A figura no espelho era cadavérica, a pele repuxada sobre os ossos, os lábios roxos e rachados. Aquela coisa olhou para mim através do vidro e sorriu, um sorriso sem alegria, cheio de dentes manchados. Meu sangue gelou. Recuei um passo, incapaz de gritar. Então, olhei para o meu próprio reflexo, ao lado daquela aparição. A minha imagem também estava diferente. Eu parecia exausta, pálida, com olheiras tão escuras que pareciam hematomas. A Catarina do espelho levantou a mão e, lentamente, levou um dedo aos lábios, num gesto de silêncio. Naquele exato momento, o monitor cardíaco de Dona Helena disparou num alarme contínuo e agudo. A linha de seus batimentos se tornou reta. Corremos. Tentamos reanimá-la, mas foi inútil. Ela se foi. A causa oficial foi parada cardíaca. Mas eu sabia a verdade. Ela foi assombrada até a morte. No dia seguinte, o quarto 13 foi interditado para manutenção. O armário finalmente foi retirado. Um dos carregadores, um rapaz novo, disse que, ao movê-lo, uma pequena placa de metal caiu da parte de trás. Nela estava gravado: Sanatório de Alienados de Ouro Fino, 1928. Eu nunca mais fui a mesma. Aquela imagem, o meu próprio rosto distorcido me mandando calar a boca, está gravada na minha mente. Desde aquela noite, o espelho do quarto 13 me assombra. E às vezes, no reflexo de qualquer vidro escuro, por um segundo, vejo um rosto que não é o meu, com o dedo nos lábios, pedindo silêncio. Sou Clara e trabalho como enfermeira no Hospital da Santa Misericórdia há quase 10 anos. É um prédio antigo, com uma história longa e, dizem alguns mais velhos, carregada. A maioria das histórias que ouvia eram sobre pacientes que se recuperavam de formas inexplicáveis, ou sobre o eco distante de passos nos corredores vazios da madrugada. Eu nunca liguei muito, sempre fui mais da ciência e do palpável. Até acontecer. Há cerca de 6 meses, a ala oeste do segundo andar foi desativada para reformas. Eram quartos antigos, com instalações precárias, e a decisão foi isolar toda a área. Teoricamente, ninguém deveria estar lá. Mas, trabalhando no turno da noite, comecei a perceber coisas estranhas. No início, eram sussurros. Um murmúrio baixo que parecia vir das paredes, especialmente perto da escada que dava acesso ao segundo andar desativado. Achei que fosse o vento, a tubulação antiga, qualquer coisa lógica. Depois, as luzes do painel de controle da ala desativada começaram a piscar aleatoriamente durante a noite, mesmo com o disjuntor desligado. Os técnicos verificaram várias vezes, sem encontrar nenhuma falha elétrica. A coisa mais perturbadora começou há umas 3 semanas. Por volta das 3 da manhã, comecei a ouvir música. Um piano. Uma melodia triste e lenta que parecia vir diretamente do segundo andar. No começo, pensei que algum segurança tinha encontrado um jeito de entrar lá e estava tocando.
Mas os seguranças negaram, e não havia sinais de arrombamento nas portas lacradas. A melodia se repetia quase todas as noites. Eu tentava ignorar, focar nos meus pacientes, mas era impossível. A tristeza daquela música pairava no ar, gelando a espinha de quem a ouvia. Outros enfermeiros do meu turno também começaram a comentar, alguns com medo, outros tentando racionalizar. Na noite de terça-feira passada, a música estava mais alta, quase um lamento. Uma colega, a Sandra, ficou muito perturbada e disse ter visto uma sombra se mover rapidamente em uma das janelas da ala desativada do lado de fora do hospital. Decidi que precisava verificar. Peguei minha lanterna e a chave mestra. O corredor que levava à ala desativada estava incrivelmente frio, um contraste gritante com o resto do hospital. A porta lacrada rangeu quando a abri. A poeira e o cheiro de mofo eram densos. A música do piano parecia vir do final do corredor. Caminhei lentamente, iluminando os quartos vazios. As camas estavam cobertas por lençóis brancos, imóveis como fantasmas adormecidos. No último quarto, o 218, a porta estava entreaberta. A música parecia vir de lá. Hesitei um momento, o medo apertando minha garganta. Empurrei a porta devagar. No centro do quarto, em meio à poeira e à escuridão, havia um piano antigo. E as teclas se moviam sozinhas, produzindo aquela melodia melancólica. Meu coração disparou. Fiquei paralisada, observando o espetáculo macabro. De repente, uma figura surgiu ao lado do piano. Uma mulher pálida, vestida com um camisola branco, o rosto oculto pelas sombras. Ela parecia flutuar, suas mãos translúcidas pairando sobre as teclas. Senti um grito preso na garganta. Recuei, tropeçando e derrubando a lanterna. A música parou abruptamente. Quando consegui levantar a lanterna novamente, o quarto estava vazio. O piano estava imóvel. A mulher havia sumido. Saí correndo dali, o terror correndo nas minhas veias. Voltei para a ala ativa, tremendo e sem conseguir explicar direito o que vi. Ninguém acreditou em mim completamente, claro. Disseram que foi o cansaço, o estresse. Mas eu sei o que vi. Eu ouvi. E desde aquela noite, a música do piano não tocou mais. Mas o frio naquele corredor e a sensação de ser observada permanecem. Às vezes, quando o silêncio da madrugada se instala, juro que ainda sinto o perfume antigo e fúnebre que pairava no quarto 218. E sei que, em algum canto esquecido do Hospital da Santa Misericórdia, há algo que a nossa ciência não consegue explicar. Algo que toca uma melodia eterna de tristeza. Me chamo Elara e sou enfermeira há 25 anos. Já vi de tudo, milagres, tragédias e a fragilidade humana em seu estado mais cru. Mas nada, nem todo o meu treinamento me preparou para o que aconteceu na noite de 12 de janeiro, no quarto 307. O Hospital Santa Clara, apesar de ser um prédio antigo, sempre foi um lugar de cura e esperança. Ou, pelo menos, era o que eu pensava. O paciente do 307 era o Sr. Arthur, um idoso com demência em estágio avançado. Ele não falava, raramente abria os olhos e passava a maior parte do tempo em um sono profundo. Sua família, já conformada, pedia apenas que ele estivesse confortável. Naquela noite, a rotina era a de sempre: checar os sinais vitais, administrar a medicação e garantir que tudo estava em ordem. Eu estava na minha última ronda antes do meu turno acabar. Quando entrei no quarto, a luz da lua cheia que entrava pela janela criava sombras fantasmagóricas. O Sr. Arthur, sempre imóvel, parecia inquieto. Seus dedos se contorciam levemente no lençol. Me aproximei, e foi quando a ouvi. Uma melodia. Uma canção de ninar antiga e suave, cantada em um sussurro quase inaudível. Olhei em volta, mas o quarto estava vazio, exceto por mim e pelo Sr. Arthur. Ele estava olhando diretamente para o teto, com os olhos fixos e abertos, algo que ele não fazia há semanas. A canção de ninar continuou, e eu senti um arrepio na espinha, um medo irracional, visceral.
Fui até o monitor de sinais vitais. Seus batimentos cardíacos estavam normais, sua saturação de oxigênio perfeita. Mas então uma mão tocou meu ombro. Eu dei um pulo e me virei, mas não havia ninguém. Meu coração disparou. Olhei de novo para o Sr. Arthur. Ele estava sorrindo. Um sorriso largo e perturbador, que não combinava com o olhar vazio que eu estava acostumada a ver. Eu corri para o corredor, sentindo a necessidade desesperada de fugir, de me certificar de que não estava enlouquecendo. Encontrei a enfermeira-chefe, Sra. Lúcia, e tentei explicar o que vi. Ela me acalmou e disse que a demência pode causar reações estranhas e que o estresse do trabalho noturno pode levar a alucinações. Eu me senti estúpida. Voltei para o 307 e dessa vez com ela. Quando abrimos a porta, o quarto estava silencioso. O Sr. Arthur estava de volta ao seu sono profundo, com a expressão pacífica de sempre. Lúcia verificou os sinais vitais. Tudo normal. Ela me deu um sorriso de desculpas e me deixou sozinha novamente. Naquela noite tentei esquecer o que aconteceu, atribuindo o evento à minha mente cansada. Mas nos dias seguintes, a história do quarto 307 se tornou um pesadelo silencioso para mim. Sempre que passava pela porta, sentia um frio incomum. Os outros pacientes começaram a reclamar de uma canção de ninar vinda de lugar nenhum. Uma semana depois, o Sr. Arthur faleceu. Quando fomos preparar o corpo, a família chegou para se despedir. A filha dele, uma mulher simpática e de voz suave, me agradeceu por cuidar de seu pai. Ela me contou que na infância, sua mãe costumava cantar uma canção de ninar para ele. Eu senti o sangue gelar. Minha mãe faleceu há muitos anos, mas era a canção preferida dela. Ela sempre vinha ao hospital à noite e cantava para ele. Perguntei o nome da música, mas ela não se lembrava, apenas cantarolou alguns versos para mim. Era a mesma melodia que eu ouvi naquela noite no quarto 307. Meus olhos se encheram de lágrimas e eu senti um arrepio que não tinha nada a ver com o frio. Eu nunca contei para ninguém. A canção de ninar, a mão no meu ombro, o sorriso do Sr. Arthur, não foi uma alucinação. A mãe dele, um espírito de amor e saudade, estava lá, cuidando do seu filho até o fim. E por uma única noite, no hospital onde a vida se encontra com a morte, eu fui testemunha de um encontro que estava além da nossa compreensão. E, às vezes, à noite, quando a lua cheia brilha, eu ainda posso ouvir o eco de uma canção de ninar vindo de algum lugar do passado.